Em nome de Jesus, aplauda o Senhor pela vida do nosso irmão. A paz do Senhor, irmãos. Uma boa noite a todos. Abra comigo a sua Bíblia na carta a qual Paulo escreveu à igreja de Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Querido, enquanto você abre aí, nós iremos, a partir de hoje, eu fiz como se diz, um bem bolado com o evangelista Gustavo, e a partir de hoje nós iremos fazer uma exposição da carta aos Filipenses. Não será necessariamente todo domingo, mas sim domingo, às vezes quarta, às vezes domingo, às vezes quarta. Nós iremos trabalhar isso aí por um período de 3, 4 ou 5 cultos, não sabemos ainda, até o Senhor nos permitir. Então, se você está vindo hoje e depois quiser voltar, ou pode ser numa quarta ou no domingo, que você se programe em nome de Jesus para ter continuidade. Amém? Diz assim a minha tradução, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, somente até aí. Feche seus olhos, nós iremos orar mais uma vez. Pai, nós te bendizemos, nós somos gratos ao Senhor por estar aqui mais uma vez e poder expor a tua palavra. Fala conosco, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Pode se sentar, querido, e olhe para cá. Irmãos, está ali o tema que nós iremos trabalhar, o progresso do Evangelho. Quando escutamos a palavra progresso, na maioria das vezes, querido, ficamos cheios de alegria e esperançosos, porque todos nós, afinal de contas, queremos evoluir, queremos melhorar, queremos ser pessoas melhores e desenvolver em nossas vidas. Contudo, esquecemos que para ter esse progresso, na maioria das vezes, iremos passar por dor, sofrimento, angústia e talvez até perseguição, fracassos também, por que não? Por isso eu vejo que muitos desejam ter progresso em suas vidas, mas poucos de fato conseguem. Nem sempre é fácil progredir, nem sempre é fácil ir e passar além. Iremos aprender, através da carta aos Filipenses, que o progresso do Evangelho aconteceu de fato, mas houve também muita renúncia, muito sofrimento, custou caro para o apóstolo Paulo. Nós precisamos entender, a partir de Atos capítulo 16, a qual é a implantação dessa igreja, ou o surgimento dessa igreja, que o apóstolo Paulo estava a caminho da sua segunda viagem missionária, com o propósito de implantar novas igrejas na região da Ásia. Mas nós vemos lá que aprove Deus mudar a direção de Paulo, aprove Deus mudar a jornada de Paulo para a Macedônia. E então Paulo está na cidade de Troade, e ali o Senhor lhe dá uma visão, e essa visão é um homem, um macedônio, rogando a Paulo que passasse a cidade de Macedônia, para ajudá-lo, para anunciar o Evangelho. Então Paulo parte dali, e vai em direção à cidade da Macedônia, e ali chega na cidade de Filipos, e ali começa a anunciar o Evangelho, as boas novas. E nós vemos no livro de Atos, que 3 pessoas em especiais nos chamam a atenção da maneira que foram alcançados pelo Evangelho. Nós vemos primeiro Lídia, uma mulher que certo dia Paulo está pregando na beirada de um rio, e ali anuncia as boas novas, e o Senhor abre o coração daquela mulher. Nós vemos uma segunda pessoa também, nós vemos uma jovem, que não tem o seu nome relatado na Bíblia, mas uma jovem possessa, que possuía um demônio sobre a sua vida, até um certo ponto que Paulo estende a mão e ora, e aquele demônio é retirado daquela mulher. Mas nós vemos também, por causa desse fato, desse ocorrido, Paulo e Silas é mandado para a prisão. Paulo e Silas sofrem algumas punições, e nós vemos no livro de Atos, capítulo 16,
que à meia-noite ou por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam ao Senhor, cantavam ao Senhor naquela prisão, e ali acontece um terremoto, e nós vemos que o carcereiro fica desesperado, e ali nós vemos a terceira pessoa em especial sendo alcançado por Deus, o carcereiro e a sua família. Nós vemos de fato que o evangelho alcançou a região de Filipe, que alcançou algumas vidas, mas também vemos que Paulo enfrentou prisão, que Paulo enfrentou açoites. É importante, querido, notar que no surgimento dessa igreja, 3 classes sociais diferentes são alcançadas. Lídia, a qual eu disse era uma empresária bem-sucedida, comerciante de púrpura. A jovem possessa era uma escrava e perante a lei não tinha informalidade nenhuma, não prestava para nada, somente para os seus senhores. E vemos também ali um soldado romano, um membro da corte que ocupava o seu serviço social. Vemos nessas 3 pessoas, querido, que estavam ali sendo representados, de classe alta, baixa e média, que o evangelho rompe essas barreiras para alcançar vidas. Vemos que o evangelho quebra as paredes que dividem as classes sociais, quebra as paredes da indiferença. O evangelho alcança pessoas de diferentes classes, de diferentes tipos, de diferente raça. Esse é o poder do evangelho naquela cidade e no nosso contexto. O evangelho tem esse poder, querido, de unir pessoas de diferentes tempos, épocas, de diferentes pessoas e classes para adorar um Deus supremo, um Deus soberano, um Deus verdadeiro, um Deus que governa todas as coisas. Esse é o poder do evangelho. Passa alguns anos e Paulo está preso na cidade de Roma. Nós vemos os relatos. E uma prisão onde Paulo poderia receber algumas visitas. E então Paulo recebe a visita de um homem muito ilustre, um líder da igreja dos Filipenses, a qual tinha surgido. Seu nome é Epafrodito. E esse homem está ali levando para Paulo uma oferta da igreja dos Filipos e levando a situação a qual essa igreja encontrava. Então vemos Paulo agora escrever a sua carta com alguns relatos. Vai lá para o versículo 1, querido. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipe. A carta aqui, querido, precisamos aprender que começa com uma apresentação do remetente. Era o método mais comum usado naquela época. Logo, na primeira palavra dessa carta, Paulo se identifica como autor. No primeiro século era uma coisa comum, era costumeiro quem escrevia uma carta, já de início relatar o seu nome, colocar o seu nome, diferente dos nossos dias, que mandamos uma mensagem e no final do texto escrevemos o nosso nome. Mas naquela época não. Paulo já se identifica, Paulo já menciona até Timóteo, colocando Timóteo como seu companheiro, como seu colaborador. E uma coisa interessante aqui de nós observarmos nessa carta, que logo no início, Paulo aqui não usa a palavra apóstolo para se apresentar, como ele usa nas outras suas cartas, diferente, como em Romanos, 1 e 2 Coríntios, Efésios, Colossenses, Tito e Timóteo. Nós vemos que Paulo não usa essa expressão para defender o seu apostolado. Paulo não faz essa menção da sua posição para defender, porque Paulo não via nenhuma necessidade, querido, de mostrar para os filipenses que de fato que ele era apóstolo, porque ele tinha um bom relacionamento e já sabia desse relacionamento. Por isso Paulo não se apresenta como apóstolo. Em vez disso, Paulo usa uma palavra tremenda para os nossos dias, que é servos de Cristo. Essa palavra servo, que no termo original grego é doulos, que significa escravo, e um escravo, nós precisamos entender, tem uma posição diferente de servo. Digo isso porque no primeiro século, um servo podia acumular alguns bens e podia prestar algum serviço e depois voltar para sua casa. Mas um escravo não. Um escravo não tinha esse poderio. Um escravo pertencia exclusivamente do seu amo ou seu senhor. Ele era como uma propriedade. O seu senhor apossava dele. Além disso, um escravo não podia fazer nada, era limitado ao seu senhor, pertencia totalmente ao seu senhor. Tudo que ele tinha que fazer ou que ele tinha que arrumar, ele tinha que pedir ao seu senhor. Nós vemos o caso aqui da jovem
que era possessa, possuída por um demônio, ela era escravo daqueles homens. Por isso aqui, querido, nós vemos que Paulo opta por essa palavra, escravo, porque Paulo se via exatamente como um escravo de Cristo, um escravo que foi comprado pelo seu precioso sangue, um escravo que foi comprado pelo seu mestre, um escravo que se entregou totalmente para o seu mestre, mestre esse, querido, que morreu por amor dos seus escravos, ou como diz Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo entendia que era completamente dependente do seu Senhor, Paulo entendia que vivia para o Senhor, Paulo entendia que pertencia exclusivamente ao seu Senhor, o seu Senhor que tinha comprado ele, porque ele já não era mais aquele Paulo de Tarso, mas agora o Paulo, servo de Cristo. Sim, em algumas passagens, querido, bíblicas, somos chamados de filhos, herdeiros, amigos e etc. Aqui somos lembrados que somos todos escravos de Jesus Cristo, porque fomos comprados pelo seu precioso sangue. Ele pagou a dívida contra nós lá na cruz, então pertencemos ao nosso Senhor, vivemos para o nosso Senhor, obedecemos ao nosso Senhor. Contudo, essa escravidão que nós vivemos não é como aquela naquele tempo, uma sujeição humilhante, degradante. Ao contrário, querido, agora que somos escravos, é que somos livres. Como diz Agostinho, quanto mais escravos de Cristo somos, de fato mais livres nos sentimos. É isso que o ímpio não entende, esse paradoxo. O ímpio acha que ele é livre, mas na verdade ele é pecador e ele é escravo do pecado, mas nós não, somos de fato escravos e livres ao mesmo tempo, porque pertencemos ao nosso Senhor e vivemos para o nosso Senhor. Precisamos compreender isso, que temos um Senhor, vivemos para o nosso Senhor e honramos o nosso Senhor. Versículo 6, querido, olha aí para a sua Bíblia. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Olhe para cá. Meus irmãos, para compreender as palavras de Paulo aqui, precisamos dividir esse versículo. Primeiro, ele dá uma afirmação: estou plenamente certo. Paulo faz uma afirmação aqui que quer deixar bem claro para aquela igreja que não é uma suposição ou um achismo, não, é na realidade um fato, é uma autoafirmação. Eu tenho certeza que vai acontecer, é uma convicção inabalável. E que convicção é essa? Ele responde: aquele que começou a boa obra em vós. Quem começou essa boa obra na igreja de Filipenses foi o próprio Deus. Quando vemos Lucas narrar através de Atos, foi Deus que direcionou o apóstolo Paulo para ir lá, foi Deus que planejou a salvação daquele povo, foi Deus que abriu o coração daquele povo para o evangelho alcançar a vida deles, foi o próprio Deus que organizou, não foi o homem que começou essa boa obra, mas foi o próprio Deus. Por isso Paulo afirma aqui com tanta certeza. E ele conclui: há de completar até o dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo para aquela igreja: fique tranquilo e pacientes, vai ser completa a obra que Deus começou na sua vida. Diferente de nós, querido, que começamos projetos no início de cada ano e fazemos metas e metas e metas, mas quando chega no meio do ano nem lembramos daquilo que fizemos meta. Mas Deus não é assim. Deus não deixa a sua obra inacabada. Deus jamais deixou um projeto no meio do caminho. Deus não faz coisas pela metade como nós. Deus é perfeito. Deus vai completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Paulo está relembrando aquela igreja que foi Deus que agiu para a salvação chegar até eles. Então eles poderiam ficar tranquilos que Deus ia completar essa obra até o dia de Cristo. Meus irmãos, que esperança!
para a minha vida e para a sua vida. Podemos ter essa certeza que aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, há de concluir, há de terminar, vai acabar. Foi Deus que começou essa obra, então Ele vai terminar na sua vida. Foi Deus que te libertou, foi Deus que me libertou, foi Deus que te alcançou, foi Deus que te mudou, foi Deus que está trabalhando na sua vida. Então essa obra vai ser completa até o dia de Cristo Jesus. Fique firme, persevere, receba essa palavra. Encha seu coração de esperança em tempos de crise. A história da igreja possui um alvo claro: o dia de Cristo, o dia do juízo final. Jesus voltará sim, querido. Jesus buscará sim a sua igreja. A igreja será presenteada com um novo corpo, será unida para sempre com o cabeça da igreja. Estamos vivendo os últimos dias, então não desanime, não desespere, mas confie e espere, querido. Não caia na conversa ou na balela que tudo isso é mito, que isso não vai acontecer. Mentira. O grande dia se aproxima. As evidências estão aí. A Bíblia, a cada dia que passa, vem se cumprindo mais e mais. E isso renova a nossa esperança, querido. Se é desespero para aqueles que estão perdidos, para nós traz uma alegria e um regozijo, porque sabemos que de fato é verdade. E o Senhor voltará e buscará a sua igreja. Oh, Deus. Não é um mito. Não é um conto da carochinha. Mas é fato e realidade. Versículo 12, pula para lá. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olhe para cá. Uma coisa legal de perceber na carta aos Filipenses é que vemos como o apóstolo Paulo era próximo dessa igreja. Digo isso, querido, porque já no início dessa carta, aqui no versículo 12, Paulo já conta como está a sua situação na prisão. Mas quando olhamos para as outras cartas da prisão também, Efésios, Colossenses e Filemon, vemos que primeiro Paulo trata dos ensinamentos, das correções, das doutrinas e dos problemas que a igreja estava enfrentando, para depois falar da sua situação na prisão. Mas com os filipenses é diferente. Vemos esse carinho do apóstolo em tranquilizar a igreja com respeito à sua prisão. A notícia de Paulo é para eles ficarem tranquilos, porque embora ele estivesse preso em cadeia, algemado, impedido de viajar, de visitar as igrejas, ou de abrir novos campos, nada disso impediu o progresso do Evangelho, nada disso o impediu de anunciar o Evangelho. É interessante constatar que não vemos Paulo relatar seu sofrimento dentro da prisão, suas dores e suas angústias ali dentro, mas sim o progresso do Evangelho. A ótica de Paulo é diferente. Paulo não vê como nós enxergamos hoje no século 21. Pensamos que jamais podemos ter progresso em meio ao sofrimento. Parece que essas duas coisas não combinam com o Evangelho dos nossos dias. Mas quando olhamos para a vida de Paulo, querido, vemos que é possível. Vemos um homem que foi perseguido, que foi odiado, que foi caluniado, que foi açoitado, que foi apedrejado, que foi arrastado, que foi mordido por cobra, mas não parou, mas não desanimou, não se vitimizou e não olhou as circunstâncias. Pelo contrário, ele diz: tudo isso que aconteceu comigo contribuiu mais ainda para o progresso do Evangelho. Eu me pergunto, que homem é esse, querido? Chega a me constranger, querido, com a vida e a devoção desse homem, que aos nossos olhos tem milhões e milhões de motivos para reclamar ou murmurar das coisas que têm acontecido,
ou aos olhos da teologia triunfante, capitalista, ensinada nos nossos dias, diriam com todas as letras: esse homem está vivendo em pecado. Por isso que Deus está permitindo essa situação na vida dele. Ou aos olhos da teologia da prosperidade tão ensinada e enfatizada, esse homem não poderia aceitar isso na sua vida. Falta ele determinar para comer o melhor dessa terra. Porém, Paulo estava bem no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus queria. Como diz Hernandes Dias Lopes, a mensagem do Evangelho é mais importante do que o mensageiro. Em outras palavras, não importa onde estou, importa em pregar o Evangelho. Essa era a convicção de Paulo, querido. Fazer a vontade de Deus. Tanto que ele pregou para toda a guarda pretoriana, versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo via aquela prisão, meu irmão, como um direcionamento de Deus. Em outras palavras, eu estou aqui, sabe, mas foi porque Deus me permitiu. Porque a mensagem do Evangelho precisa ser pregada aqui, para essa guarda pretoriana. Paulo entendia que jamais poderia ter uma outra oportunidade de anunciar as boas novas ali. Paulo agarrou aquela oportunidade, e nós sabemos que no seu ano, ficou ali preso por 2 anos, e 2 anos ele foi anunciando o Evangelho, pessoas por pessoas, soldados por soldados, pregando, anunciando, testemunhando. E o Evangelho foi progredindo. Meu irmão, isso nos serviria e nos serve de lição e encorajamento para cada um de nós aqui nessa noite. Não importa o quanto seja difícil nossa situação, Deus pode nos usar nessas circunstâncias diversas para anunciar o Evangelho. Podemos sim ter progresso em meio aos sofrimentos, podemos avançar sim em meio às tempestades, mas primeiro precisamos tirar uma ideia errada que temos sobre pregar o Evangelho. Achamos que pregar o Evangelho é só no púlpito da igreja, mas eu te digo, pregar o Evangelho é ter uma vida de devoção a Cristo. Pregar o Evangelho é testemunhar Cristo. Pregar o Evangelho é andar com a sua conduta ilibata, com a maneira que tratamos as pessoas, com a maneira que você trata a sua esposa, o seu marido. Você prega o Evangelho. A maneira que você se veste, a maneira que você se comunica, você prega o Evangelho. Você não precisa simplesmente subir aqui para pregar o Evangelho, mas não, com a sua conduta, com o seu testemunho, com os seus filhos, com o seu parente, com a sua maneira de ser, você prega o Evangelho. Pregamos o Evangelho, querido, quando somos honestos e pagamos as nossas dívidas. Pregamos o Evangelho quando honramos nossos compromissos. Pregamos o Evangelho quando fugimos da aparência do mal, quando negamos uma sedução de uma mulher ou de um homem no trabalho. Pregamos o Evangelho quando negamos ter uma vantagem ilícita, um negócio atraente e bom. Pregamos o Evangelho com a nossa vida. Não se engane, as pessoas estão a todo tempo olhando para nós. Como diz Moody em uma frase de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão a sua vida. Não tenha dúvida disso, a sua vida pode ser a única Bíblia que alguém lerá. Então fique firme, dê testemunho de Cristo, viva para o Senhor, honre ao seu Senhor onde você estiver. Nós somos a luz em meio às trevas. Nós somos responsáveis do progresso do Evangelho, querido, em tempos de crise. Nós somos os atalaias de Deus. Então pense, reflita aqui nessa noite, saia daqui pensando como você tem demonstrado Cristo para as pessoas. E eu encerro fazendo uma série de perguntas para você. Sua vida é Jesus para alguém? Sua língua é Jesus para alguém? Suas metas é Jesus para alguém? Sua fidelidade é Jesus para alguém? Seu amor é Jesus para alguém? Coloque-se de pé.
Feche seus olhos, querido. Faça uma autoanálise aqui da sua vida, antes de você sair para fora. Enquanto eu oro, pense e reflita sobre o progresso do Evangelho na sua vida, através da sua vida. Pai, nós oramos em nome do Teu Filho, Deus. Oh Deus, a Tua palavra foi ministrada com graça, com misericórdia. Deus, que o Senhor possa trabalhar em nossos corações. Deus, que nós possamos sair daqui nessa noite entendendo, Deus, que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor nos resgatou, que o Senhor nos visitou, que o Senhor nos abriu os olhos para o Evangelho. Que o Senhor, Pai, que vem e nos lava e nos purifica, que possamos sair daqui entendendo, Pai, que somos cartas vivas, que por onde passamos, Deus, anunciamos o Teu Evangelho com a nossa vida, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de tratar as outras pessoas. Nos ajuda, Pai, como igreja a entender essa responsabilidade, Deus, que as pessoas estão a todo tempo olhando para nós, esperando de nós uma palavra de esperança ou uma conduta responsável, cristã, verdadeira. Somos a Tua igreja, Deus. Tenha misericórdia de nós. Precisamos urgentemente nesses últimos dias da Tua visitação, Pai. Venha, Senhor, nos nossos corações e nos muda e nos transforma para a glória do Teu santo nome. É o que nós oramos, é em nome de Jesus, querido. Aplauda o Senhor. Aleluia. De pé. Aleluia. Eu tinha 19 anos, perdido, uma vida longe de Deus, e um dia eu ouvi a pregação do Evangelho. O Evangelho nos chama das trevas para a luz, para a maravilhosa luz de Cristo. Eu fui encontrado, como aquela parábola que o Senhor Jesus conta, da mulher que perdeu uma dracma, e aí ela acendeu a lanterna, e ela procurou e varreu, eu fui encontrado pelo Senhor. O Evangelho progrediu na minha vida. Pergunte-se a si mesmo, qual tem sido o progresso do Evangelho no seu coração? Muitas coisas que Deus falou conosco aqui nessa noite nos leva a pensar sobre o que o mesmo Paulo fala. Toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Esses tempos em que estamos vivendo, o mundo todo se pergunta onde estão os filhos de Deus. Eles desejam ouvir a verdade de Deus. E muitas vezes vão ouvir sem palavras. Sem palavras. Com a nossa atitude, com a nossa fé. Olharem para nós e dizerem, eles permanecem inabaláveis. Eles parecem indestrutíveis. Estão de pé. Que sejamos esses, para a glória do Eterno. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar com você, agradecendo por este culto, ainda orando sobre esta palavra. E em seguida ministrando a bênção apostólica. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo privilégio, Deus, que é cantarmos ao Teu nome. Eu sempre oro dizendo isso, Deus. Quantas pessoas queriam estar aqui e não podem, não conseguem. Estão aprisionadas, ó Deus, por vícios ou acamadas, hospitalizadas, ou até mesmo no inferno. Não tem mais volta para esses. Ah, Deus, nós te agradecemos por esse privilégio que temos aqui hoje, Deus. Te damos graças por isso e ainda mais. O Senhor, além de tudo, ó Deus, de nos permitir te adorar, ainda falou conosco nessa noite de maneira tão maravilhosa. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Que o Senhor, ao longo dessa semana, continue, Deus, nos fazendo pensar sobre esses versos que ouvimos aqui, sobre a vida de Paulo, a devoção de Paulo, o cuidado de Paulo, o testemunho de Paulo. Ó Deus, é possível, mesmo em meio ao sofrimento mais profundo, ser profeta do Senhor para essa geração. Ó Deus, que os sofrimentos não fechem a nossa boca, que os sofrimentos do tempo presente, Deus, não fechem a nossa boca de proclamarmos a luz do Senhor.
É o que oramos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos em posição de receber. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Se você crê nisso, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Vá para casa abençoado em nome de Jesus.